família no banco de réus. Quantos assistiram as duas outras mensagens? Não faltaram. As duas outras mensagens. Ok. Alguns irmãos, você que faltou, vai na internet, assiste lá, irmão. Vale a pena. Fala sobre família, fala sobre relacionamento, e é importante. Eu sei que às vezes, para quem não está casado, é difícil. Fala assim, pastor, mas eu não estou casado, como é que eu vou assistir uma mensagem sobre família se eu não tenho casamento? Se por algum motivo, alguns desencontros da vida, o meu casamento ruiu, desfez e tantas coisas. No começo da série de mensagens eu falei que você aprende não só para viver, mas para ensinar, para transmitir. E você não sabe do que Deus vai fazer. E essa é uma realidade, você não sabe do que Deus vai fazer. Você não sabe se Deus de repente vai providenciar um varão, uma varoa na tua vida. E se não providenciar, está tudo certo também. Você aprende e consegue aconselhar, consegue administrar isso. E para os jovens que ainda não casaram, um dia vocês vão casar em nome de Jesus. Bem, nós estamos hoje a terceira mensagem. A primeira mensagem nós estamos falando sobre os votos matrimoniais. Nós falamos na riqueza e na pobreza. Foi a primeira mensagem. A segunda, semana passada, nós falamos na alegria e na tristeza, né? E hoje nós vamos falar na saúde e na doença. Amar-te e respeitar-te. Por que eu coloquei esses dois juntos? Nós temos quase 30 anos de ministério, e nesses 30 anos de ministério nós já nos deparamos várias vezes, com casamentos em que foram surpreendidos por enfermidades, e no meio do caos da enfermidade acabou amar-te e respeitar-te. Amar-te e respeitar-te. Nós fomos surpreendidos por casamentos de longas datas e que de repente a esposa ou o marido tiveram um câncer, e você sabe que o câncer impossibilita de tudo, e às vezes o marido, na desculpa de falar, mas minha mulher, eu já sou viúvo de uma mulher viva há 5 anos, ele vai adulterar. A mulher, às vezes, pela mesma situação, o marido enfermo, viúva de marido vivo, mas devido à enfermidade não consegue exercer todas as suas funções, ela adultera. Ou começa a flertar com o adultério, tanto ele quanto ela. Por isso que na mistura de hoje eu coloquei na saúde e na doença, amar-te e respeitar-te. Porque casamento não é só um relacionamento quando tudo vai bem. Inclusive, quando tudo vai bem, é mole. Quando tudo vai bem, a palavra fala, vai bem. E está ótimo. Quando eu estou bem com a minha esposa, quando tudo dá certo, quando todas as vezes ela me procura, eu estou lá, ou todas as vezes que estamos aí. Mas quando as coisas começam a sair do controle, é hora de você falar, meu amor, o casamento vai bem em toda a circunstância. Amém, irmãos? Em toda circunstância. Não é, o meu casamento não vai bem porque a Débora faz tudo o que eu quero. Ou vai bem porque eu faço tudo o que ela quer. Vai bem porque um dia, num sábado de fevereiro, num calor dos infernos, nós decidimos no altar da igreja, fazermos um voto entre eu e ela, que nós iríamos nos amar, que nós iríamos caminhar juntos, respeitar, e na doença ou na enfermidade, estaríamos juntos em nome de Jesus. Vai bem, não é pelas circunstâncias, é pelo que nós determinamos em nossos corações. Vai bem, não é pela conta bancária, não é pela casa, não são pelos bons resultados, é pelo aquilo que nós determinamos em nossos corações. Vai ficar tudo bem. Nesses 27 anos de casamento, nós já passamos por muitas lutas,
Muitos. Já morei na casa da minha sogra, nós já perdemos casa, já fomos roubados de carro, nossa casa já foi roubada, passamos por situações difíceis, já ficamos meses e meses sem salários, já passamos sonhos frustrados, algo que nós compramos, tivemos que devolver, coisas que planejamos e não deu certo, doenças que bateram a nossa porta e nós tivemos que enfrentá-las juntos, várias coisas nós já passamos. Mas uma coisa no nosso coração não pode ser corrompido: a certeza que nós temos de amar um ao outro. Isso não pode ser corrompido. Não pode, irmãos. A mulher do Billy Graham foi perguntada se alguma vez na sua vida ela pensou em separação. E ela falou: Deus que me livre, separação nem pensar, mas assassinato várias. Se até que a morte nos separe. Separação nem pensar, mas assassinato. Estamos falando, irmão, de Billy Graham, hein? Presta atenção. De um cara, dos maiores evangelistas que já teve por aí, impactando, enchendo estádios. Foi com o Billy Graham que você voltou para Jesus? Jim Swaggart. Rapaz, foi um pouco mais ainda. E essa mulher declara isso, porque ela tem em seu coração. Eu estava essa semana conversando, não sei com quem, e não me recordo mesmo, falando sobre, se foi com alguém, só levantar a mãozinha que eu falar, foi com fulano. Falando sobre, não sei se foi com o Bruno, sei lá. Falando sobre gerações, e que um dos maiores problemas em que nós temos enfrentado, Pastor Rodrigo, um dos maiores problemas que nós temos enfrentado, no GCN, é isso mesmo, lá na casa do Andrezinho e da Mila, que um dos maiores problemas que nós temos enfrentado é que as gerações atuais, elas são de relacionamento líquido. Líquido. Sabe o que isso significa? Que o meu relacionamento é isso aqui, ó. E quando eu jogo na minha mão para tentar segurar, o que acontece? Ela vai embora. Ela passa entre os dedos, porque é líquido. E por mais que eu tente segurar, vai pingar e vai embora. A geração que está vindo é essa geração, de casamentos, de relacionamentos líquidos. Não tem paciência para nada. Não tem paciência para aturar o mau humor da esposa quando ela entra na menopausa. Amor, liga o ventilador que estou com calor. Você liga o ventilador. Amor, desliga o ventilador que passou o calor. Desliga o ventilador. Amor, pelo amor de Deus, me cobre que eu estou com frio. Cobre, amor. Me descobre que eu estou com frio. Descobre, amor. E quando está tudo certo, amor, você pode pegar um copo d'água para mim? Aí você vai lá. E quando mora no sobrado é pior. Quem mora no sobrado sabe o que eu estou falando. Quando você pega, deita, se cobre. E aí faz assim com o seu pé, com o cobertor assim, ó. Você joga o pé para frente, o cobertor entra embaixo, você põe o pé em cima. Fica empacotado. Aí dá aquela aquecidinha. Quando dá aquela aquecidinha, ela fala: amor, ai amor, estou com uma sede. Eu não sei você, mas eu fico quietinho. Eu falo: Jesus, mata a sede dela, Jesus. Mas não mata, né? Jesus não faz isso. Acho que Jesus põe mais, fala assim, ela vai sentir mais. Aí você levanta: tá bom, amor, vou lá buscar. Desce, traz. A geração atual não está preocupada com isso. A geração atual fala: levanta e pega, pô. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços? Se vira. Eu, hein? Não está amarrada? Quem mandou engordar? Eu não vou falar, mas você sabe a minha concepção de mulher feia casada com um homem bonito. Quem destrói a mulher é o homem. É a minha concepção, irmão. Você pode discordar. A mulher, a menina era linda, 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 linda. Casou com um cara, de repente você olha para a mulher e fala: meu Deus, o que aconteceu com ela? Ele é ruim. Mas de repente ele casa com uma mulher que não é tão bonita assim.
Mas ele é tão caprichoso que ele leva ela para fazer o cabelo, para fazer a unha, trata e põe creme, passa creme, põe perfume, põe não sei o que, sapato alto, dá aquela levantada, põe não sei o que. E aí você olha assim e fala assim, nossa, mas essa mulher era o pó. Olha como é que está. É ele também. Então você, varão, é responsável pela sua esposa. A Bíblia fala isso, não sou eu. A Bíblia fala isso. Vamos continuar. Uma geração líquida. Aí o pastor Rodrigo contou uma história do avô dele, que o avô dele falou o seguinte: a minha geração é a seguinte, eu tenho uma cadeira, eu sento, a cadeira quebra. O que eu faço com a cadeira? Eu conserto a cadeira. Eu conserto a cadeira. A sua geração é diferente. Você senta na cadeira, a cadeira vai lá, quebra, abre as pernas, quebra a cadeira. O que você faz com a cadeira? Chupi. Não é não? Compra outra. Compra outra. Porque a geração não está nem aí, ela não quer consertar nada. E ela leva isso para o seu casamento. Como ela não tem paciência de consertar nada, ela troca. Vai a de 50, vem uma de 30, uma de 25. Você está maluco? Não consigo a de 50, vou aguentar a de 30. Você está entendendo? Pois é. Respeitar-te e amar-te. Eu prometi isso para Débora, que ia respeitar, que ia amar a minha esposa. Talvez quando você casou, teu marido também prometeu isso. Errado não está você, errado está ele que não fez. A palavra do Senhor tem um versículo em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, que diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. Eu fico me pegando, por que o versículo fala não é bom que o homem esteja só? A mulher tudo bem. Que o homem não esteja só. Se você começar a ver na Bíblia, a Bíblia fala o seguinte: maridos, amem as suas esposas. Ame as suas esposas. Mulheres, respeite seus maridos. Manda eu amar, mas manda ela fazer o quê? Me respeitar. Olha que loucura. Por que Deus errou nesse negócio? Por que Deus não falou para ela me amar também? Se eu tenho carência de amor, trouxa. Por quê? Para mim, irmão, isso aí é muito mimizento. Por que Deus manda eu amá-la, mas manda ela me respeitar? É simples. Uma mulher respeitada, uma mulher amada, uma mulher cuidada, uma mulher que vê o marido se entregando por ela, automaticamente ela vai amar o seu marido. Ela vai respeitar, ela vai amar, ela vai honrar, ela vai fazer de tudo pelo seu marido. Deus errou nisso, irmão, você acha? Claro que não. Quando eu respeito a minha esposa, quando eu a amo, quando eu derramo sobre a vida dela amor, automaticamente ela vai me respeitar, e me respeitando, ela vai me amar. Deus decidiu que não é para que nós vivamos só. No céu decidiu, foi feito isso. É um desafio para que nós possamos caminhar juntos. Em Hebreus 13, versículo 5, diz assim: conserve-me livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Quando você joga amores secundários para os seus devidos lugares, Deus diz: eu não te abandonarei e nós caminharemos juntos. Na saúde e na doença não é fácil, porque saúde e doença, ninguém casou para viver 100% responsável por alguma coisa. Vamos dividir as cargas. E quando às vezes nós nos deparamos com enfermidades, nós nos deparamos com circunstâncias terríveis, de pessoas e que têm que carregar a carga dupla, porque o seu cônjuge não está bem. Eu tentei entrar em contato com um casal em que passou por a enfermidade, e muitos conhecem, o Davi e a Beth.
A Beth teve câncer, o Davi teve que parar tudo na vida para cuidar da sua esposa. Teve câncer de mama, fez mastectomia de um lado, fez do outro. E Davi, apaixonado pela sua esposa. Sabe o que marcou o coração dela, irmãos? Ela fazendo quimioterapia, e nós temos adultos aqui, só adultos. Ela fazendo quimioterapia, ela vai na frente do espelho, e no momento que ela vai pentear o cabelo, ela passa a mão assim e sai tucho de cabelo. E você sabe que para a mulher, um dos seus adornos é o seu cabelo. E ela tirando, caindo o cabelo, e ela gritando, chorando, Davi, vem cá ver, vem Davi, vem que ver, Davi. É o que está acontecendo comigo. A palavra dela, Davi fala, meu amor, eu não estou preocupado com isso. Vem cá que eu vou te fazer feliz. Entendeu? Vem cá que eu vou te fazer feliz. Vem aqui na cama rapidinho. Vamos descansar um pouquinho. Não é isso, é além disso. Não são essas coisas, é além disso. É quando você começa a entender, irmãos, que na doença, na enfermidade, na saúde, não pode bloquear, impedir a sua vida de relacionamento. Ela ou ele só são bons, ele só é bom para mim, se ele estiver bem, se ela estiver bem. Ninguém gosta de estar ferido, doente, mas às vezes somos acometidos por essas situações difíceis da vida. Às vezes somos, e precisamos às vezes parar, e recomeçar, recalcular a rota, e refazer a trajetória. Bem, diante dessas situações, o que nós devemos fazer? Diante disso, de amar-te, respeitar-te, na doença, na saúde, o que eu e você devemos fazer? O que nós devemos, como nós devemos nos comportar? Eu coloquei aqui alguns pontos, queridos, e eu fui colocando alguns pontos que eu achei importantes no meu coração, que foi se destacando. Alguns eu vou parar e outros eu vou atravessar por cima. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque não é só para quem é casado, mas é para quem tem vida e relacionamento. Primeira coisa, não tente fazer tudo sozinho. Caminhar sozinho em todos os estágios da sua vida é loucura. Caminhar sozinho não traz prosperidade. Caminhar sozinho não faz você crescer. Caminhar sozinho não te dá nutrientes suficientes para você vencer os momentos difíceis da vida. Nesses momentos, na alegria, na dor, na enfermidade, amar-te, respeitar-te, ter parceria é importantíssimo para qualquer tipo de coisa. Ter parceria de aconselhamento, ter parceria de alguém que cuide. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, pastor Jeremias Pereira, um pastor presbiteriano, muitos conhecem, a sua esposa faleceu de um câncer, e ele tinha filhos pequenos, pequenos e juniores. E ele não sabia o que fazer naquele momento, porque a sua esposa tinha morrido. Como que eu vou solucionar o meu problema? Como que eu vou tratar meus filhos? E aí ele conta na sua mensagem que uma das coisas que sustentou ele foram os amigos. Amigos que passavam em casa, pegavam os filhos e falavam assim, pastor, não esquenta a cabeça, eu vou levar o seu filho para comer um lanche no McDonald's. Não esquenta a cabeça, pastor, eu estou indo no shopping, eu vou levar o seu filho para passear comigo. O senhor pode ficar em paz, eu sei que o senhor está em luto, eu sei que o senhor está em dor, eu sei que o senhor está em sofrimento. Amigos que seguram a sua mão em todos os momentos. Desculpa, irmão. Lá em cima um vento violento. Amigos que seguram as suas mãos em todos os momentos e te ajudam nos momentos difíceis da vida. E eu não estou me relacionando somente a casamento. Estou me relacionando à vida. Você e eu precisamos ter pessoas que nos conheçam e que sejam amigos para nos sustentar e nos conduzir. Pessoas que falam, deixa comigo,
eu estou vendo que o teu fardo está pesado demais, e eu vou te ajudar a carregar esse negócio. Deixa comigo, eu estou vendo que o teu fardo está pesado demais, eu vou fazer uma campanha de oração por você. Deixa comigo, estamos juntos. É chorar com quem chora, é sorrir com quem sorri. Vamos caminhar junto, somos amigos. Não tente fazer tudo sozinho. Não, pastor, eu vou. E sozinho você vai tropeçar. Sozinho você vai cair. Sozinho as coisas não acontecem, irmãos. Por quê? Porque vem desgaste. Porque vem desgaste. Essa semana eu estava conversando com um pastor, a Débora foi fazer um negócio e eu cheguei lá, o pastor estava lá. Nós começamos a conversar e eu já sabendo da situação que ele estava passando, no começo da conversa ele se colocou num pedestal. E eu falei assim, não é fácil. E comecei a alimentar ele. Aí ele foi vendo, foi falando, chegou um momento que ele falou assim, quer saber de uma coisa, Alexandre? Eu não aguento mais. Eu falei, cara, você não pode andar sozinho. Você não pode. Ele falou, mas eu estou sozinho. Você não está sozinho, você está andando sozinho porque você quer. Você não pode andar sozinho. Aquele momento que ele se quebrou. E ele falou assim, eu estou passando por luto, mas minha igreja nunca chegou tanta gente como chegou. Eu nunca batizei tanta gente como batizei. Eu nunca fiz tanta coisa como estou fazendo. Eu falei, é mesmo? Que coisa, hein, irmão? Você é maravilhoso. Que bênção. De repente ele fala, mas eu estou cansado. Eu estou angustiado. As pessoas estão saindo, entrando pela porta, saindo em quantidades imensas. As pessoas estão falando mal, estão uma conversa fiada, estão um problema. Eu tenho contas, eu tenho gastos, eu tenho não sei o quê, e eu não sei como fazer. Eu falei, você está caminhando sozinho. A solidão faz com que você enxergue coisas que não são verdade. E aí é sério. Não caminhe sozinho. Outra coisa, já que eu não posso caminhar sozinho, o que eu tenho que fazer? Peça ajuda. Peça ajuda. Reconhece isso, irmão. Vai lá, bate na porta. Fala, Bruno, me ajuda aqui, cara, estou precisando. Rafael, André, me ajuda aqui, pastor Rodrigo, pastor Alexandre. Me ajuda aqui, Luiz, me ajuda aqui, eu estou precisando. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É de reconhecer que você tem uma necessidade. É reconhecer que você está passando por um momento difícil e que precisa de alguém para te auxiliar. Porque andar sozinho faz você ficar carrancudo. Você já viu alguém que está passando a luta e não quer que ninguém se meta na vida dela? Faz assim, Aí você fala, o que houve? Fala comigo não. Vai lá, irmão. Há uma parede de concreto dura ali na frente. Vai. E a pessoa vai, achando que está coberta de razão. De repente, mete a cara na parede, sangra nariz, rala a testa, se arrebenta todo e volta. Você pode me ajudar? Se tivesse entendido isso antes, fala assim, não vai por aqui não, porque aqui é meio brabo. Vem por aqui, ó. Esse caminho aqui é melhor. Por quê? Como é que você sabe? Porque eu já passei por isso, vem por aqui. Aqui é melhor. Peça ajuda, irmão. Outra coisa, ore. O poder da oração é transcendental. Na quinta-feira que você não veio na igreja, o Bruno que ia pregar, eu liguei para ele e falei, Bruno, você pode pregar lá na quinta-feira? Posso, pastor. Louvor foi uma bênção, as ministrações, tudo. O Bruno sobe no altar e não consegue falar uma palavra. Igreja, vamos orar? A igreja se ajoelhou e tiramos um tempo de oração. A oração te liga a Deus. A oração quebra todo impedimento. A oração faz com que o seu coração chegue no ponto correto para Deus agir e falar. Você sabia disso? Você chega com o coração embrutecido, petrificado.
E aí você começa a falar: Deus, fala comigo, Deus, eu não sei nem o que orar, Senhor, fala, Senhor, fala comigo, Deus. Aí de repente faz assim, ó, pum! Eu já não ligo para mais nada, eu já não olho para mais nada, eu já não me preocupo com mais nada. A única coisa que eu tenho agora é falar com Deus. Nada mais faz sentido a não ser o Senhor. Para quem é agitado como eu sou, então às vezes eu perco o sono, e agora estou perdendo sono na madrugada. Eu falei: Deus, vamos parar com esse negócio. O Deus da madrugada é o Deus que ouve das 8 da manhã. Aí Deus fala: não. E eu estou lá na madrugada, a fila é menor. E eu levanto, sento na cama e começo a orar. E falo: Deus, o que o Senhor quer comigo? Deixa eu dormir. Irmãos, eu falo assim mesmo com Deus. Esses dias eu falei, eu acho que foi com a Maria Emily que eu falei: Maria Emily, eu estava sentado, eu estava dormindo e eu comecei a cantarolar um cântico. Falei com a Débora também. Eu comecei a cantarolar um cântico que eu preciso cantar aqui na igreja. Qual é, pastor? Eu falei: não sei, eu não levantei para anotar. Porque o meu sono me roubou. Olha que coisa horrível. Quantas vezes eu estou dormindo e assim, ó, passagem tal, a mensagem vai ser tal. E aí eu, o quê? Não, peraí. De manhã o senhor fala comigo. De manhã eu não lembro nada, nem o texto, nada. E a Débora falou assim: Alexandre, pelo amor de Deus, levanta e anota. Porque Deus está falando contigo. Agora, quando eu sonho, Jó, aí eu levanto e vou lá: Jó, o que foi Deus? Fala de Jó aí, pelo amor de Deus, pai, fala rápido. Você falar com Deus muda os parâmetros da sua vida e a consciência daquilo que você precisa fazer. Muda. Ontem nós estávamos orando assim, o céu estrelado, irmãos, estrelado. E eu falei: Deus, que loucura! A tua palavra diz que o Senhor conhece cada árvore, que essas árvores, esse mato aqui louva ao Senhor. Um cachorrinho passando, eu falei: esse cachorro miserável adora ao Senhor. Deus, essas estrelas, o firmamento adora ao Senhor. E nós, obra-prima das suas mãos, pagamos de bacana. Não, Deus, depois eu falo contigo. O céu estrelado. E eu falei: esse firmamento, tudo isso aí, ó, adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Aí Luquinha chega assim e fala assim: ali, ó, Via Láctea, Três Marias, São Jorge no cavalo. Eu falei: Luquinha, peraí, cara. Não, aí tá de avacalhação. Eu nunca vi Via Láctea na minha vida. Eu vejo Três Marias porque são 3 estrelinhas juntas. Cruzeiro do Sul. Cadê o Luquinha? Está dando aula, está falando das estrelas. Irmãos, quando você entende que o firmamento adora o Senhor, tem um vídeo na internet que você ouve as estrelas, o firmamento, fazendo barulho, e um homem estudado fala assim: sabe o que é isso aqui? Elas estão adorando ao seu Criador. E eu e você, às vezes, irmãos, colocamos propósitos. Não vamos, não vou. Sabe o que eu aprendo? Deus está presente em todas as estações da nossa vida. Salmo 46, versículo 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Ele está presente em todas as estações da nossa vida. Ele está presente em todas as estações de nossas vidas. Isso é lindo, irmãos. O dia que a Débora ficou doente, ela já vinha denunciando há quantos anos? 3 anos? Que até a primeira crise, nós fomos lá na Dutrafé e nós paramos, eu desci com ela. E ela já vinha denunciando alguns meses da enfermidade, mas cego de tudo, não entendendo nada. Quando eu desci, ela parou, ela falou assim: amor, eu vou sair correndo. Eu falei: vai correr para onde? E eu com a minha perna com gota. E ela começou a andar, eu atrás dela: Débora. Foi um momento difícil?
Ligamos para a Beth, essa que eu falei. Falei, Beth, eu não sei o que está acontecendo. Passou, eu não sei. Traz ela aqui. Mas Deus estava presente em todas as estações de nossas vidas. Em todas as lutas, Ele está lá. Você pode pensar assim, meu Deus, eu já passei tanta luta nessa vida, mas não passou sozinho. Passamos alguma sozinho, Débora? Sozinho não. Dias que às vezes, morando na casa da minha sogra, eu acordava às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, falava assim, Débora, eu vou sair. Onde você vai? Eu vou sair para resolver os negócios. Que negócio? Não tinha nada. Afastado de tudo. Eu vou sair para resolver os negócios. Saía em Americana e andava. Chegava no fim da tarde, eu voltava. E aí, resolveu? Eu andei, fui resolver os negócios aí. Em todas as estações, eu não estava só. Ela não estava só. Você precisa guardar isso no seu coração. O que eu aprendo? O amor é provado no sofrimento. A maior prova das nossas vidas não é quando tudo vai bem. Você quer provar dependência? Perde tudo. Provar dependência com conta cheia é mole. Provar dependência com casa própria, com carro próprio, com tudo quitado, é mole. Agora Deus fala assim, está tudo bem, está tudo joinha, vamos fazer prova de dependência. Aí os pentecostais dizem, passou um vento lá em casa, pastor. Perdemos tudo. É mesmo? E agora? Agora é a hora de provar o seu amor. Sabe o que acontece? Muitos crentes, quando passam no meio da prova, eles fogem. Há um vídeo na internet maravilhoso, daquele Lázaro. Eu vou passando pela prova. Lembra dele? Nos dias antes dele morrer, de Covid, ele estava deitado. As enfermeiras manipulando, os médicos manipulando, e ele ali adorando. Eu te amo tanto, 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 tanto. O homem morre, cara. O homem morre. Baita de negão saudável. Mas no meio da Covid, ele pôde adorar ao Senhor. A dor pode gerar, na minha vida e na sua vida, crescimento. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Não é para te fazer parar. Não é para te fazer desistir. É para te fazer crescer. Sabe por que muitos casamentos se desfazem? Porque no meio da dor, eles acham que é para parar. Porque ninguém separa quando tudo está bem. As contas estão pagas, a casa está paga, está tudo certinho, você é linda, eu sou lindo, vamos nos separar? Normalmente você escuta separação como? No meio do olho do furacão. Vamos nos separar, porque não dá para ficar junto. Não. Essa dor, esse sofrimento, essa luta é para te fazer crescer. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, esse versículo é top demais, como todos os outros da Bíblia. Mas esse versículo, ele bate profundo em nossos corações. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou ler de novo. Telão, põe para mim, por gentileza.
Romanos 5, 3, 5. Não só isso, olha o telão, você olha para mim. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Quantas vezes você gloriou na tribulação? Louvado seja o Senhor. O couro está comendo, o chicote está estralando, o buraco está fundo, a dor está batendo, o remédio não está fazendo efeito, a oração parece que não é respondida. Louvado seja o nome do Senhor. Você fez isso já alguma vez na sua vida? O que você faz? Primeira coisa que você faz, você joga na cara de Deus. Senhor, eu sou dizimista. E aí? Olha o que eu estou passando. Senhor, eu vou na igreja. Olha o que eu estou passando. Senhor, eu faço. Começa a mercadejar com Deus o que você acha que fez e que Ele tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Está aqui, ó. Lá embaixo passa uma formiguinha. E eu sou Deus. Deus olha assim, ó. A formiguinha não enxerga nada além do que 1 milímetro na sua frente, se ela enxerga. Que eu não sei. Mas daqui de cima, qual que é a minha visão? Global. Eu sei o que passou, eu sei o que vai vir, o que está na direita, o que está na esquerda, porque eu sei. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é coisa de louco. Não, isso é coisa de crente. Por quê? Sabemos que a tribulação produz perseverança. Alicerce básico de vida cristã, perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona. Mas por que não? Porque já veio a tribulação, já veio. E a esperança não nos decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A dor gera em nós crescimento. Saímos melhores. Na saúde, aprenda, gratidão. Quantos têm saúde nessa noite aí, amém, irmãos? Eu não estou falando da dor que eu estou sentindo, da dorzinha de cabeça, do Isaac que está com virose. Não, irmão, é isso aí, você toma um remedinho, toma um cortador de barriga, está tudo certo. Eu estou falando na saúde mesmo. A dor de cabeça não te impossibilita, às vezes, de sair. Você sai com dor de cabeça, te impossibilita de vir à igreja. Isso te impossibilita. Mas não te impossibilita de passear. A unha encravada te possibilita de vir ao culto. Mas não de passear, de ir no shopping. Eu estou falando, na saúde, gratidão e servir. Na saúde, gratidão, obrigado, Deus. Obrigado. Porque eu tenho saúde. Antes de sair de casa, eu vi um vídeo e falei com a Débora assim, tem um vídeo que diz o seguinte: o autor, o criador da esteira, morreu aos 47 anos. O criador do plano de física, para ficar trincadão, morreu aos 32. O criador do Herbalife, sabe que você toma de vez em quando para ficar magrinho, morreu aos 50. E aí começa a falar vários homens que criaram coisas para você ter saúde, morreram cedo. O dono daquele frango frito, KFC, morreu aos 92 anos. É o frango que mais tem gordura trans. Morreu aos 92 anos. Falei, glória a Deus, eu gosto de comer esse frango. E aí começa a falar, o dono não sei do que, o dono das coisas que arrebenta, que entope veia, morreu com 90, morreu com 80, morreu com 87. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Apesar que minha cabeça fica em paranoia.
O coelho corre para um lado para o outro, altamente atlético, morre com 2 anos. A tartaruga que não anda, 100 anos. Prefiro ser tartaruga. Na boa, ó. Né, André? Ó, vambora, André. É isso aí, prefiro ser tartaruga. 100 anos, irmão. Vou ver muita coisa. Coelhão, pum, tô fora. Na saúde, gratidão e servir. Não é nada disso, viu, irmãos? Por favor, você precisa cuidar da tua saúde. Vai falar que você pode bagunçar. Faz isso não, em nome de Jesus, faz isso não. Deuteronômio 8, versículo 10. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louve ao Senhor, o nosso Deus, pela boa terra que Ele deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas moradas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. Não pode. E vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Você não pode esquecer do seu Deus. Na saúde, gratidão e servir. Somos chamados para reconhecer Deus em tudo. E na doença, fé e esperança. Se na saúde eu preciso ter na minha vida, cadê? Gratidão e servir, eu preciso entender que na doença, fé e esperança. Fé que Deus está, esperança que vai passar. Fé que Deus está, esperança que vai passar. 2 Coríntios 12, 7 a 10 diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, Paulo falando, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A preocupação de Paulo não é ficar curada. A preocupação de Paulo não é que o espinho da carne saia. E não vamos conjecturar qual seja o espinho da carne. Mas Paulo fala: eu me gloriarei, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, que palavra profunda. Para que o poder de Cristo, Bruno, repouse sobre a tua vida e minha vida. Que o poder de Cristo repouse sobre mim e sobre você. Rapaz, que autoridade. Por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí eu sou. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Mas eu sou forte por quê? Porque o versículo fala: o poder de Cristo repousa sobre mim. O poder de Cristo repousa sobre mim. Nos leva a depender mais de Deus. Deus não nos prometeu ausência de dor, mas estar no meio da dor comigo e contigo. Ele não nos prometeu ausência, Ele nos prometeu estar. O Bruno na quinta-feira trouxe uma palavra e falou assim: eu preciso entender que o Espírito Santo não é algo que está fora, mas é algo que está dentro. E estando dentro, eu peço para que Ele se manifeste em mim. Muitos às vezes buscam o que já tem e não conseguem entender. Fala: Senhor, fala.
Ontem na minha oração eu falei: Senhor, se o teu Espírito habita em mim, eu quero que o Senhor fale comigo. Se o teu Espírito Santo habita em mim, eu quero que o Senhor toque na minha vida. Como Atenaz, viva do altar, toca na minha vida, toca na vida desses homens, toca sobre nós, Senhor, toca sobre a tua igreja. Não é algo que está fora, não é algo que está distante, é algo que está em nós. E você e eu precisamos entender isso, que é o momento que você para e fala: Senhor, não é que eu preciso buscar, é algo que eu preciso invocar. Vem, Espírito Santo, fala no meu coração, move sobre a minha vida. Um dia o Senhor já moveu, um dia o Senhor já me convenceu do pecado, um dia o Senhor me convenceu que eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, mas fala hoje, continua agindo na minha vida. Sabe o que acontece? Muitos crentes esquecem que o Espírito do Senhor habita em nós. E esquecendo disso, não oram ao Senhor, não oram ao Espírito Santo. 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 As suas orações são orações de mercadejar. Deus me dá, Deus faz, Deus abre, Deus quebra, Deus mata, Deus faz, Deus. Mas ele não para e fala: Deus, silencie toda a minha vontade, que é muita, mas que o teu Espírito fale ao meu coração nesse momento. Que o teu Espírito Santo fale, eu quero ouvir. Como voz nítida, como você está ouvindo eu falar, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Na dor, no sofrimento, é o momento de você fazer isso. Vou voltar ao assunto do Covid. Quando teve o Covid, aí eu fiquei internado, aborrecido com o Isaac, porque Isaac, vamos para o hospital, pai. Eu falei: não vou, porque eu tinha na minha consciência que se eu entrar no hospital eu vou morrer. Verdade, irmãos. Eu fui aborrecido para o hospital. Cheguei no hospital, o médico me olhou, menino igual o Isaac. Ele falou: vou te internar. Eu falei: vai me internar para quê? Eu estou bem. Assim. Vou internar o senhor, que o senhor está mal. Eu fiquei internado mal-humorado. O Isaac saiu de lá chorando, porque eu não me despedi dele. Ai, que ignorância, cara. Se Deus me leva. Oi, que loucura. Se Deus me leva. Mas não me levou, porque falou assim: se eu te levar, você vai para o inferno. Volta. Acerta esse negócio com seu filho, seu sem vergonha. Volta. Salvo pelo pecado. Não é nada disso, irmãos. Pecado não salva ninguém, hein? Esquece isso, esquece isso. Esquece, em nome de Jesus. Passei 2 noites lá. E uma das noites, tinha um senhor que estava do meu lado. Senhorzão mesmo. Que eu não esqueço até hoje, ele mora nesse bairro aqui, Chácaras Reunidas. E aí eu estava num quarto de um senhor chato. Ele deitado e eu deitado, e ele falava assim: ei, o que foi? Levanta para mim, pega minha água. Eu falei: irmão, espera aí, você está mal? Eu também estou, cara. Dá os seus pulos, chama aí a enfermeira aí, não vou levantar nada. E ele na madrugada ficava assim, ó. Aí eu falei assim: me tira desse quarto, por favor. Eu vou morrer por causa desse homem. Me colocou no quarto com outro senhorzinho bonzinho, barbudo, barba branca, igual Papai Noel. Podia ser Deus, né? Sim. E aí eu fui dormir, e a madrugada inteira, passando mal. E aí de manhã ele me chamou e falou assim: ô moço, cara, você deu trabalho essa noite, hein, velho? Eu falei: eu? Ele falou: rapaz, você sentia falta de ar. Você ficava em pé, você abria a janela, colocava metade do corpo para fora e ficava assim, ó, Deus. Falei: eu? Eu estou crente demais, velho. Falei assim: ai, Jesus. E aí vinha a enfermeira, dava uma injeçãozona, eu deitava. E aí de repente eu levantava.
E ela colocava a máscara, colocava o negócio no nariz, eu arrancava o negócio do nariz, arrancava a máscara. E a enfermeira falava, pelo amor de Deus, seu Jorge, põe esse negócio no seu nariz aí. Seu Jorge é ruim, né, irmão? Seu Jorge é ruim. Não sei se tem Jorge aqui, teu nome não é Jorge não, né? Não, Jorge é ruim demais. Mas me chamam pelo primeiro nome. Sabe o que acontece, irmãos? Na sua dor você lembra do seu Senhor. E eu não tinha ninguém a chamar, se não fosse Deus, mesmo na minha inconsciência. Mesmo na minha inconsciência. A minha pergunta para você nessa noite é: quem você tem clamado? Quem você tem clamado? Guilherme, por favor, cadê você? Deixa o vídeo pronto lá. A quem você tem clamado? Porque a Bíblia fala que o seu coração, a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Você entende isso? Aí você fala palavrão. Porque o seu coração é carnal, infeliz. Se o Espírito Santo habita em você, seu coração tem que estar cheio do Espírito. Seu coração tem que estar cheio do Espírito. Você começa a blasfemar. Sabe por quê? Porque você não conscientizou, você não entendeu ainda que Deus está na frente de todas as coisas. E se naquele momento ele decidisse me levar, ele iria cuidar da Débora, do Isaac e da Esther. Porque eu não sou nada em relação a eles. Porque Deus é tudo para eles. Você fala, Alexandre, faz o seguinte, eu vou te levar hoje. Mas você está dando muito trabalho, eu vou te levar hoje. Deus ia cuidar. Mas você precisa entender a quem você tem clamado. A quem você tem recorrido. A quem você tem recorrido. O problema é que às vezes nós passamos por situações tão difíceis na vida e recorremos a quem não tem nada para nos dar, a quem não tem nada para acrescentar, a quem não tem nada para nos ajudar, para nos sustentar, e está recorrendo a lugares errados. Ei! Recorra ao Senhor. É ao Senhor, é ao Espírito Santo. Ore, sente, fale, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala comigo. Põe música no carro, põe música em casa, liga de manhã no café da manhã, liga, abre a tua Bíblia, vai orar, fala, Senhor, fala comigo, porque eu não posso ficar sem ouvir a tua voz. Eu não posso sustentar a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus, a minha família, a tua igreja, se o Senhor não falar aos meus ouvidos, se o Senhor não tocar na minha vida, eu não posso fazer nada se o teu Espírito Santo não agir em mim. Isso tem que ser uma verdade no teu coração, irmão. Você não pode comer, você não pode beber, você não pode fazer coisa alguma, se não for para agradar ao nome do Senhor. Mas sabe por que nós tropeçamos? Porque tudo isso se torna pequeno, medíocre. E achamos que a nossa força está no nosso braço. Achamos que a nossa força está na nossa cara, no nosso coitadismo, no nosso egocentrismo. As pessoas têm que me entender. Eu estou sofrendo, pastor. E aí treme até a voz, eu estou sofrendo. Elas têm que me entender. Não. Elas não precisam te entender. Elas precisam ver Deus na tua vida. Elas precisam ver Deus na tua vida. A minha família tem que olhar para mim, para Débora, e ver Deus na minha vida, na nossa vida. Nossos filhos têm que olhar e ver Deus em nossas vidas. Você tem que olhar e ver Deus. Cansado, abatido. Mas a música diz o quê? Mas não abandonado.
não desesperado. Nós estamos de pé. Você não caminha pelo que você vê. Você caminha pelo que você crê. Esses dias eu pedi para o Guilherme, separa um vídeo para mim. De um casal, já pode colocar aqui já. De um casal, de um senhor. E de um senhor e uma senhora. E eu falei com a Débora, não sei se eu falei com ela. Eu não sei se eu falei, eu quero que a nossa vida seja assim. E eu volto a repetir, talvez você tenha passado por momentos tão dolorosos no seu casamento, uma traição, uma palavra estúpida, uma agressão, e que tudo é compreendido. Não você também, mentiroso, de falar que não se compreende. A mulher está sendo espancada, não separa não, fica lá. Mas quem está apanhando não é você, miserável, é ela. O cara está adulterando e chega em casa e fala: mulher, se prepara porque eu vou te usar. Infeliz. Deitou-se com todas e agora quer trazer doença para aquela que é pura em casa. E às vezes você aponta o seu dedo criticando. Às vezes o cara não quer nada. Eu entendo que vocês e que muitos ao nosso redor já passaram por isso. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, declarar sobre você, mulher e homem, que já passaram por uma separação, é que o Senhor te basta. E a minha oração nessa noite para você é que Deus tem os seus planos com a tua vida. A sua alegria não depende de outro homem, de outra mulher. A sua alegria depende do Senhor. Eu sei que você vai falar: pastor, mas quando eu deito sozinha. Quando eu saio sozinha. E eu queria alguém para estar comigo. Eu sei que você vai falar isso. E que isso passa nas suas orações às vezes. Mas eu quero declarar no teu coração que você não está sozinha. Não está só. E que esse Deus está contigo. E que Ele não somente vê, mas que Ele entra com providências na tua vida em nome de Jesus. Vê e parece ser ausente. Estou vendo. Mas não se compromete. Ver e agir é um Deus que se compromete comigo e com você. É um Deus que se compromete comigo e com você. Ele vê e age. Ele vê e vem. Ele vê e move. Ele vê e restaura. Em nome de Jesus Cristo. Toda tristeza sairá. Toda amargura sairá. Porque Deus vê. E vendo Deus, e movendo o Senhor, você não terá mais necessidade de nada. Agora escuta uma coisa em nome de Jesus. Escuta uma coisa em nome de Jesus. Errou uma vez, não erre a segunda. Não erre a segunda. Agora o que pintar na minha frente, o que brilhar é ouro. Não faz isso não, irmão, em nome de Jesus. Tem muito cara ruim brilhando aí e é sem vergonha. Tem muita mulher ruim brilhando e é terrível. Não vou falar sem vergonha porque fica ruim o termo da palavra. Nem tudo que brilha é ouro. Em nome de Jesus. Deus vai fazer, se você desejar, um homem do Senhor. Ah, pastor, mas ele falou que está indo à igreja. Prova primeiro. Está dando seu dízimo? Você está saindo com o pastor, está expulsando demônio? Está indo no hospital? Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Está buscando? Então tá bom, fica mais 3 anos sozinho aí. Não é brincadeira o negócio. A sua vida não foi colocada para ser colocada no lixo.
A sua vida não foi feita para ser colocada no lixo. Esse casal me edificou essa semana. Diário de uma paixão. Casal morre no mesmo dia, após 77 anos de união. Falei, caraca. Põe para mim, tem áudio, viu? Apaga a luz aqui, por favor. Não. Agora quase que eu fui. Volta de novo, por favor, volta de novo. Põe no começo, que é pequenininho o vídeo. Vai, solta com som legal. Não, volta de novo. Guilherme, volta de novo. Porque senão não dá para ouvir. Eu quero ouvir do começo. E põe o som mais alto para a igreja ouvir. Por favor. Pode soltar. Que saudade. Eu também estava. Muita saudade. Aquela foto lá no nosso quarto. Nós dois. A gente não pode ficar longe um do outro. Não. E por que pode ficar longe? Eu sei que nós, necessidade. Não tem como. Nós estamos sempre juntos. Mas hoje, compra isso, aquilo que a gente fez muita. Agora que está acabando. Que saudade. A gente não pode ficar longe. Eu estou com muita saudade. 77 anos. O que você vai querer com a sua esposa? Ah, Senhor, deixa ela lá, vai. Me dá um descanso. 77 anos. E aí a reportagem diz que um morreu e o outro morreu logo depois. É o que você decide. Lembra que eu falei no começo da geração? A antiga consertava, a nova é líquida. O que você está fazendo com a sua vida? A minha oração com a Débora fala, Senhor, que a gente possa morrer junto. Ou perto, pelo menos. Eu não quero ter outra mulher. Aí você fala assim, você está falando agora, pastor. É verdade, agora, porque eu estou aqui agora. E eu não tenho problema nenhum em falar para ela, Débora, se eu morrer agora, por favor, arruma um homem melhor que eu. Melhor e com mais dinheiro. Peraí, né, irmão? Declaração de pobreza uma vez só. Mas o que você está fazendo da sua vida, irmão? O que você está fazendo da sua vida? Vamos ficar de pé? Diego, por favor. Eu quero que você feche seus olhos. Não vou ficar falando. Eu só preciso falar uma coisa que o Espírito Santo está falando ao meu coração. E aí as coisas se confirmam e eu preciso falar. De tudo isso que o pastor disse, o que deve mais marcar o nosso coração para que tudo vá bem, na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento, é que aqueles que estão ao nosso redor, seja filho, seja marido, seja uma esposa, que veja Deus em nós. E foi isso que ele falou. Os meus filhos precisam ver Deus em mim, em nós. Vocês precisam ver Deus em nós. E imediatamente, Esther está lá no Dunamis, no quarto assistindo, eu acho, e ela mandou uma mensagem no grupo que nós temos no nosso quarto. Eu vejo Deus em vocês. E Deus já estava falando, na verdade, a soma de tudo isso, a conclusão de tudo isso, é que o nosso marido, nossos filhos, aqueles que convivem conosco, precisa ver Deus em nós. E o apelo, talvez ele vá fazer outro também,
nessa noite é que você fale ao Senhor, que você venha ao altar e fala: Deus, eu quero que as pessoas vejam Deus em mim. Eu não posso passar desapercebido pela vida de ninguém. A minha família precisa ver Deus em mim. O meu patrão precisa ver Deus em mim. Os meus amigos precisam ver Deus em mim. Os meus vizinhos precisam ver Deus em mim. Os meus irmãos da igreja precisam ver Deus em mim. Os meus filhos precisam ver Deus em mim. O meu marido precisa ver Deus em mim. A minha esposa precisa ver Deus em mim. Deus precisa ver Ele mesmo em mim. Porque quando isso acontecer, você está no centro da vontade do Senhor. E você está nessa terra com um propósito que Ele fez a mim e a você: anunciar a sua glória. O Espírito Santo está falando ao meu coração para que você faça essa oração e venha até o altar e fale: Deus, eu preciso que todos vejam Deus em mim. O que é preciso fazer, o que eu preciso fazer, mas por favor, eu quero que vocês recebam uma mensagem assim: eu vejo Deus em vocês, pai e mãe. Meu bem, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você. Eu te amo exatamente porque eu vejo Deus em você, que é o meu primeiro amor. Se eu não visse Deus em você, com certeza nós não teríamos conseguido esses 27, quase 28 anos, 30 anos juntos. Eu preciso ver Deus em quem está ao meu redor, mas eu preciso que quem está ao meu redor também veja Deus em mim. Tudo é sobre Ele, tudo é com Ele, tudo é para Ele. Você ouviu? Se você desejar, sai do seu lugar. E se essa for a sua oração, nós temos um altar aqui para que você se ajoelhe e que fale com o Senhor com sinceridade no teu coração. Você que está no altar, ore ao Senhor, fale: Senhor, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Fala com o Senhor aí, fala com o Senhor. É a sua oração, irmãos, é o teu desejo. Fale com Ele, fala com Ele, fala com Ele. A gente vai dar esse tempo para que você ore. No altar não canta não, só ora, ore, não perde esse privilégio não, Ele está aqui nesse lugar. Eu quero ser. Ore ao Senhor, rasga o teu coração diante dEle, fala: Senhor, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Senhor Deus, ai, como é bom a Tua presença, como é bom o Teu toque, como é bom saber que o Senhor está nesse lugar, como é bom saber que o Teu Espírito se move sobre nós e dentro de nós. Mas nessa noite, ó Deus, o Senhor tem visto a vida desses meus irmãos, esses homens e essas mulheres que têm orado. Senhor, eu preciso, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo,
em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu não sei quais são os pontos que às vezes impedem eles de transparecer, de demonstrar a tua grandeza e o teu poder na vida deles. Mas nessa noite eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, ó Deus, que todas essas barreiras, que todo esse medo vá caindo por terra. Ó Deus, e que eles contemplem vozes, pessoas declarando: eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo algo diferente na tua vida. Você me traz paz, você me traz alívio, você me traz descanso, porque é a presença do próprio Deus. Mesmo que as ondas se levantem, mesmo que o vento sopre, eu vejo Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada vida ajoelhada nesse altar e nessas cadeiras sejam marcadas pelo toque do Senhor. Amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na semana, nos seus empregos, nos seus serviços, nas suas obrigações, nas suas casas, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, que as pessoas possam olhar e falar assim: há algo diferente, há algo que brilha, há algo que reluz. É a própria presença do Onipotente sobre a vida de cada um. Eu não só vejo, mas eu sinto Deus nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa noite de cura. Obrigado por essa noite de toque. Obrigado porque o Senhor fala e age e sopra. Obrigado, obrigado, obrigado. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Antes de você voltar para o seu lugar, vire para quem está do seu lado e fala assim: eu vejo Deus na tua vida. Vire para quem está do teu lado aí e fala: eu vejo Deus na tua vida. Ajuda aí, André. Eu vejo Deus na sua vida. Fala aí, fala para 3-4. Fala para 3-4, eu vejo Deus na tua vida, aleluia. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa: eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Eu amo estar na igreja. Eu não sei como pessoas conseguem faltar por nada. Eu amo esse lugar. Como Deus fala. Vamos para nossas casas, irmãos. Vamos ter uma semana de vitória, amém? Vamos ter uma semana de bênção. As portas se abrirão, o inferno correrá e a vitória repousará sobre a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Nós vamos nos despedir dessa casa, mas não vamos nos despedir da tua presença. Que a tua presença nos acompanhe. Esse lugar se torna pequeno quando nós imaginamos que há uma sociedade inteira a ser impactada e movida pelo teu Espírito. No trabalho, em casa, com amigos, com família. Usa-nos, usa-nos. Queremos ser cheios de ti cada dia mais. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração dessa semana. Que nós possamos chegar aqui e falar: pastor, o Espírito Santo falou comigo. Que o teu Espírito fale aos nossos corações. Obrigado por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo venha repousar sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Antes de ir embora, dê um abraço aí nesse irmão e fala: queridos, vai ser uma semana boa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.